Olá, família do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Muito bom a gente estar aqui, com muita alegria, mais um dia, estudando Fonte Viva, esse livro tão abençoado. E essa lição, olha só, fui premiado com essa lição tão importante, é a lição 43, chamada Na Cruz. Pois é, na cruz. Esse símbolo tão precioso para o cristianismo, a gente vai estudar um pouquinho. Recomendo você também fazer uma leitura depois. A gente sabe que nosso coração vai captando detalhes, que às vezes a gente, falando aqui não expôs, mas eu tenho certeza que seu coração vai conseguir pegar uma ampla quantidade de elementos novos que vai edificar seu coração, edificar sua fé. Então, para a gente começar, convido você nesse momento, onde você estiver, na sua casa, no trabalho, no carro, quando você estiver assistindo ou ouvindo, né, esse vídeo, se puder, parar um pouquinho. Aqueles que quiserem fechar os olhos, momento de oração, momento de conexão com Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por esse evangelho, unidos aqui em família. Abençoado seja todo o carinho dessa espiritualidade, especialmente Antônio de Oliveira e toda a equipe de espíritos, mentores, companheiros, tarefeiros e tarefeiras, que nos abençoam, nos inspiram e nos assistem. Senhor Jesus, Mãe Maria, envolva-nos, Mãe querida, na tua bênção, na tua proteção. Que o nosso coração seja levantado, despertado para esse evangelho de hoje. Nos dê saúde, paz, serenidade, Mãe querida. Agradeço esse momento, estarmos juntos, reunidos, em nome do teu Filho amado. E com a oração que ele nos ensinou, iniciamos o nosso evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças e graças a Deus. Ai, coisa boa. Graças a Deus, meus amigos. E a lição de hoje, como vocês sabem, ela vem comentar um trecho muito significativo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. O apóstolo Mateus está lá no capítulo 27, anota, né, um burburinho que aconteceu na crucificação. Por incrível que pareça, enquanto Jesus estava naquele sacrifício máximo da cruz, de suas forças físicas por nós, seu sangue por nós, como diz, né, a tradição bíblica, as pessoas comentavam a seguinte frase que o Emmanuel quer estudar hoje: ele salvou a si mesmo, mas não pôde salvar-se. Ele salvou a muitos, mas não pôde se salvar. Está ali, olha lá, ele crucificado. Dizem aí os historiadores que as pessoas zombavam de Jesus naquele momento. Já imaginou uma cena dessa? A gente vendo aquele espírito tão bondoso, tão maravilhoso, sendo zombado na cruz, sendo escarnecido, humilhado ali. Ele passou por, obviamente, todo tipo de tribulação. Fez questão, né, de incluir no seu planejamento todo tipo de tribulação. E vejam só, uma dessas tribulações foi a humilhação. As pessoas, tá aí, desce dessa cruz, você salvou a todo mundo, né? Se você é o Messias, vai, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Gritavam isso para ele. Um momento triste da nossa humanidade, mas ao mesmo tempo uma coisa tão... um aprendizado muito grande, né? Já que isso nos marcou tanto, a gente já que a gente está aqui hoje estudando isso, esse fato, esse acontecimento. Esse acontecimento foi tão especial, né? E diz aquelas pessoas, as testemunhas daquele momento, que o céu se tornou escuro ao meio-dia e se tornou trevas, né? O sol escondeu o rosto da face da terra, a terra escureceu com aquele momento tão especial. E diz o texto bíblico também, mais à frente aí no Evangelho de Mateus, que foi algo tão especial que houve um terremoto.
assim, quando Jesus bradou, né? Está consumado, Pai, aqui te entrego o meu espírito. Houve um terremoto e o véu do templo se rasgou, aquele véu do templo, né, que separava um lugar especial onde só o sumo sacerdote penetrava, lá onde estava a Arca da Aliança, que seria a coisa mais sagrada para os judeus, e naquele lugar onde separava o lugar mais santo para os judeus, havia um véu. E no momento quando Jesus deu o último suspiro na terra, esse véu é rasgado, esse véu é rompido. Então, você vê muitos acontecimentos naturais, especiais, e o mais incrível de todos eles, talvez, pouca gente comenta a respeito disso, mas as pessoas ali no dia dizem que viam os mortos saírem de dentro da sepultura e conversar com as pessoas. Eu imagino que coisa, que fenômeno que aconteceu aí, mas esse relato, especialmente do final do Evangelho de Mateus, recomendo também que vocês deem uma olhada, esses acontecimentos finais da crucificação, e além de todo aquele escarnecimento, parece que a natureza, Deus deu um recado para a terra se escureceu, houve um terremoto, o véu do templo se rasgou ao meio, demonstrando que não existia mais barreiras entre aquilo que era mais sagrado, e aquelas pessoas que estavam dentro da sepultura se ressuscitaram de dentro da sepultura e começaram a conversar com as pessoas. Uma simbologia incrível que a espiritualidade quis passar para nós, né? Todos os acontecimentos muito simbólicos, com uma carga simbólica muito grande, que demandaria até um estudo da nossa parte, né? Tudo que significou esses acontecimentos. Então, realmente, a cruz, o símbolo da cruz, foi algo tormentoso para a população, tormentoso para nós hoje, cristãos ainda que olhamos para trás e analisando esse fato. O Emmanuel vai trazer isso, dando uma explicação, aprofundando a gente nesse tema, né? Ele vai dizer assim que realmente a cruz, na cruz, né? Por isso que o título é Na Cruz, nós imaginemos Jesus na cruz, apresentando o seu sacrifício, apresentando o seu coração, seu coração, seu suor, a sua lágrima, todo o seu esforço em redenção das nossas almas, né? Ele se sacrificou para quê? Para que a nossa alma realmente tivesse uma direção, um caminho a trilhar, né? A gente não ficasse como ovelhas perdidas. Ele fez tudo aquilo, sofreu, padeceu, propositalmente para mostrar para a gente um caminho. E a cruz é o cume de toda essa lição, de todo esse ensinamento. Com certeza é um dos momentos mais especiais da história da humanidade. E ela tem uma mensagem. Na cruz, para a gente assim, a gente pode ter um pensamento mais desavisado, fala, poxa, é um símbolo de tortura, é um momento de humilhação, é um momento de dor física, de sacrifício. Há quem diga até que seria um momento onde Jesus nem estaria ali, né? Ele estaria espiritualmente já fora e não teria sentido. Nós não sabemos. O que a gente acredita é que Jesus Cristo realmente vivenciou tudo aquilo em prol de todos nós, em prol de mim, em prol de você, em prol da minha pessoa, em prol de você, em prol de todos nós. Então, eu acho que Jesus vivenciou aquilo com muito amor, apesar da lição, né? Apesar do retrato vir algo assim tão chocante, tão que exprima num primeiro momento dor, mas sobretudo o pano de fundo daquilo é realmente uma lição de grande amor, de grande sacrifício. E o Emmanuel quer dar uma aplicação para nós, no nosso contexto. A gente não tem uma missão de uma cruz como aquela, de ser julgado pelo dominador do nosso tempo e ser sacrificado por toda a população de um globo. Mas talvez nós temos uma cruz não tão grande quanto a do Cristo, mas nós temos uma cruz aí que está colocada à nossa frente, que ela precisa ser contemplada e analisada. Qual é o sentido dessa cruz para a nossa vida? E essa lição que fica para a gente. Então, a gente agora, nesse momento, tem que fazer uma lição de transpassar toda aquela cena de horror e tentar extrair a essência espiritual daquele momento, né? Jesus Cristo de braços abertos, olha só, que gesto, não é? Que cena, que fotografia daquele momento, Jesus Cristo de braços abertos,
no meio de dois pecadores. Não é para se pensar, não é algo que a gente fica, que mexe com o nosso coração, e vai dizer que ele salvou assim, mas agora ele não pode se salvar, né? Ele se deixa viver aquele momento, ele se permite viver aquele sacrifício. Então, ele tinha uma concepção de que a cruz não era um instrumento de tortura. Para Jesus, obviamente, a cruz era um objetivo a ser atingido. Curioso isso, né? Não é à toa que o próprio Pedro, quando Jesus havia já alertado os discípulos da ocorrência desse momento tão especial, trágico, para alertando, preparando eles por esse momento. E obviamente a gente sabe que na nossa pequenez, né, ainda que recebemos todos os alertas, quando se estivéssemos lá, a gente não estaria mentalmente preparado para aquele acontecimento tão especial. E quando Jesus alerta que ele realmente seria preso, ele seria condenado, ele seria torturado, ele seria humilhado, condenado, e condenado até a morte. E ele seria crucificado. E quando ele diz isso abertamente aos discípulos, Pedro se levanta, né, com aquele ímpeto dele, e diz o seguinte: Senhor, mas acho que o senhor está um pouco, né? Acho que você está falando um pouco demais, hein? Não está passando do ponto isso que o senhor está dizendo para nós? Poxa, o senhor está querendo ir para ser lá para Jerusalém, para sofrer tudo isso? Não, vamos mudar de rota, vamos parar com essa conversa, vamos pensar mais positivamente, né? Olha só como ele. O nosso pensamento, na verdade. O nosso pensamento, talvez se a gente ouvisse da boca de Jesus uma coisa tão trágica, fala, Senhor, pelo amor de Deus, mas como isso? E Jesus dá uma advertência gravíssima, gravíssima a Pedro, e consta lá no registro que Jesus diz aquela célebre frase ao apóstolo Pedro: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha, incrível, né? Como assim? Jesus tenta evitar que Cristo seja crucificado, e Cristo diz assim: arreda Satanás, porque o que você está falando aí, isso não tem nada a ver com o pensamento divino, isso é coisa dos homens. Interessante, né? Estava no planejamento de Deus a crucificação. Estava ali no coração de Deus ter aquele momento especial, tenebroso para a humanidade, mas muito especial ao longo de toda a humanidade, ao longo de todo o tempo, aquele retrato, aquele momento de sangue, de sacrifício, realmente ficaria como algo santo para nós. Ele não se importa, né? Jesus ama tanto que ele não se importa em ver o seu sangue físico ser extravasado, ele ser entregue nas mãos, como diz o texto bíblico, né? Entregue nas mãos dos pecadores, na mão dos homens. Ele não se importa com isso, porque ele entende que ele está fazendo algo muito mais importante. E para nós, será que a gente tem realmente entendimento de que estamos aqui fazendo algo muito mais importante? Será que nós temos um pouquinho guardadas as devidas proporções, obviamente, peço a compreensão de todos, reduzindo esse ensinamento, trazendo para a nossa vida? Será que nós temos essa compreensão que estamos fazendo algo sacrificial, algo muito mais importante do que essa vida humana, essa vida carnal? Será que nós teríamos coragem de extravasar o nosso eu a ponto de nos sacrificarmos algum momento da nossa vida em prol de algo além dessa vida física? Pois é, Emmanuel quer nos chamar a atenção realmente para esse enfoque. Parece que a cruz tem uma mensagem transcendental. Ela realmente quer romper com o que a gente imagina do mundo posto, do mundo manifesto, e quer jogar o nosso coração para o mundo transcendente, para o mundo, né? Como diz o nosso querido Platão, que ele sempre dizia isso, né? Trouxe esse ensinamento que existe um mundo manifestado, um mundo transcendente, um mundo imanente. Nós estamos aqui nesse mundo material e Platão já alertava para a gente olhar que existia um mundo espiritual que dava base e sustentação ao que a gente vive aqui. Ou ainda a gente se sente um pouco mergulhado demais nesse mundo manifestado, esquecendo que existe um outro lado da moeda. E a cruz
é a divisória, realmente é algo que faz a gente pensar nesse lado transcendental. Se sacrificar por quê? Poxa, você ali ser visto como objeto de tortura, toda a minha família vai ver nesse momento de lágrima, de dor, de sacrifício, e isso é um momento, é algo vergonhoso para mim. Você vê como o pensamento de Jesus, ele não se importava, e mesmo ele ver ali de frente para sua mãe, tendo aquela cena, né, que rasgou o seu coração, Maria contemplando todo aquele sacrifício do filho dela, aquele santo filho dela que só sabia amar. Ela viu toda aquela cena também, com certeza, com tanto pesar, mas aquele espírito grandioso compreendeu a mensagem do seu filho, o sacrifício do seu filho pela humanidade. Não é à toa que ela mesma também se sacrificou e se sacrifica hoje por nós até hoje. Nossa Mãe Maria, nossa Santíssima Rainha dos Anjos, como dizem os espíritos. E aqueles que compreenderam a mensagem da cruz, parece que a dor humana perde um pouco o significado, eles não se importam mais com a dor humana, as vergonhas humanas, as misérias humanas, parece que tem um outro significado. É incrível essas pessoas que realmente trouxeram a mensagem da cruz para o nosso coração. A gente está aqui tentando entender um pouquinho, né, do que seria isso, se sacrificar para algo mais transcendente, mas aquelas pessoas que realmente atingiram esse conhecimento, olha, acho que elas dão um grande passo para conquistar a força, a sustentação. Conseguir, realmente, acho que elas se engrandecem demais quando elas realmente conhecem a fundo, sentem palpitar no coração a mensagem da cruz. Aquelas pessoas que o símbolo da cruz não é só um símbolo para a gente carregar numa corrente ou pregar numa parede. Aquelas pessoas que estão marcadas no seu espírito com o símbolo da cruz, essas fazem coisas realmente impressionantes. O Emmanuel vai dizer nessa lição aqui, que ele arremata a lição concluindo esse ensinamento de uma maneira, olha só, muito especial. Ele vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo. Prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz, todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Veja só. Então, aquelas pessoas que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. E interessante porque essa palavra que ele usa, que ressurreição, né? A gente poderia até... O espírita não gosta muito de usar essa palavra, mas me permita dar uma explicação a respeito desse termo, porque ressurreição quer dizer levantar-se. A pessoa que está caída, ela se levanta. Eu diria para ela, ó, ela está se levantando, ela está ressurgindo. Seria mais ou menos isso do original. Essa expressão ressurreição quer dizer levantar-se, atribuir o ressurreição de levantar-se dentre os mortos. Ela estava no mundo dos mortos, ela sai do mundo dos mortos e se levanta. Olha que interessante esse termo. E esse termo também é usado, vocês se lembram, na parábola do filho pródigo, né? Quando ele estava lá para o mundo, e Jesus vai dizer o seguinte, ele estava morto, mas agora ele está vivo. Quer dizer, ele estava morto para as coisas do mundo, mas agora ele se levanta. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, aquelas pessoas que receberem a cruz, elas também ressuscitarão. Que interessante, porque elas estavam no mundo dos mortos, mas a hora que ela entendeu a crucificação, é meio paradoxal, né? Ir para a cruz é a vida. A gente acha que ir para a cruz é a morte, mas o Emmanuel está dizendo assim, não, compreender a mensagem da cruz, receber a cruz no seu coração, realmente é trilhar o caminho da eterna ressurreição, ele vai dizer. A gente começa a se levantar, a gente se coloca de pé e entende realmente a essência desses ensinamentos. Isso é muito, muito, muito profundo. Aquela pessoa que estava deitada e se levanta, aquela pessoa que mudou de paradigma. Você morrer para o mundo, para as coisas desse mundo, é como se você se levantasse e contemplasse uma nova realidade.
essa realidade transcendente, como eu havia falado. Então você ressuscitou, você não precisou nem passar para outro plano. Você já praticamente está vivendo em outro plano. Você está andando aqui por esse mundo material, mas entendendo que existe algo transcendente a ele. Você já ressuscitou. No seu íntimo, você já ressuscitou. E a mensagem da cruz que ele vai dizer, a gente não precisa estar ali pregado no madeiro para fazer esse movimento. Nós temos que fazer isso dentro do nosso coração. E a gente realmente precisa nos direcionarmos para a cruz, esse sacrifício. E esse sacrifício é em prol dos outros. Não é algo, não um voo solo. Jesus não fez aquilo, você vê como é? Jesus não fez aquilo como um espetáculo para ele mesmo. Olha como eu sou um espírito, né, que se sacrifica, que não sente dor, né, qualquer mensagem de cunho pessoal. Não. A gente sabe muito bem que ele fez aquilo em prol de cada um de nós, em prol de você, em prol de todas as pessoas, pela minha vida, pela sua vida. Isso é incrível. E quando a gente aceita a cruz no nosso coração, é para realmente também envolver as outras pessoas nesse sacrifício. Então, tá lá sangrando no sentido espiritual, não é sangrar simplesmente para o nosso benefício. A gente está acostumado a isso, né? Ó, vou ralar para eu conquistar. A cruz é um pouco diferente. Seria a gente se sacrificar em prol de algo coletivo. Eu pergunto para você, tem alguma coisa no seu histórico pessoal que você poderia dizer o seguinte, olha, isso eu me sacrifiquei em prol das outras pessoas, em prol do coletivo? Tem alguma coisa na sua ficha pessoal que você poderia dizer o seguinte, isso aí eu fiz em prol das outras pessoas, mas não fazer em prol das outras pessoas simplesmente, é fazer de maneira sacrificial, é fazer além das nossas forças, é fazer de uma maneira realmente penosa do ponto de vista, é fácil quando você faz alguma coisa por alguém, que aquilo não te é indiferente, né? Como dizem, né? Dar o que está sobrando, fazer algo que não te afeta em nada. Outra coisa é quando você dá o seu tempo, dá a sua saúde, dá a sua energia, o seu vigor, os seus pensamentos, seus conhecimentos, aquilo que você tem de bom, que você poderia estar utilizando para você, em seu benefício, você coloca isso em auxílio às outras pessoas. Você está, de alguma forma, ali já num processo de crucificação, num processo em que você entende que o sacrifício em prol das outras pessoas é o caminho que nos levará à ressurreição. E a gente viu que essa ressurreição é ser um estado onde nós estaremos despertos. Porque Jesus é assim, né? Se sacrificou em prol das outras pessoas. Eu espero que essa mensagem tão profunda, tão complexa, tão especial, toque seu coração. Eu espero que você realmente leia o texto, medite nesses ensinamentos e fala, poxa, será que eu tenho alguma coisa na minha história que é sacrificial? Eu ainda não alcancei esse sentimento. É algo realmente muito profundo, muito nobre do ponto de vista espiritual, e diz o Emmanuel que esse realmente é o verdadeiro caminho da espiritualidade. Você vê como a gente ainda precisa caminhar muito? Como a gente ainda precisa crescer demais, aumentar demais o nosso sentimento de amor e de sacrifício em prol da causa de Jesus? Por isso que a gente vê esses grandes espíritos, eles não foram assim feitos de um dia para a noite, né? Foi muito trabalho, renúncia, transformaram ele nessas grandes almas. E o nosso trabalho está aí, todos os dias, caminharmos um pouquinho mais em direção a esse objetivo de realmente receber a cruz no nosso coração. Eu agradeço muito o carinho de todos, convido vocês nesse momento para fazerem uma prece também para aquelas pessoas que pedem, que precisam, né? Nossos familiares, nossos amigos. Você que está sentindo no seu coração, lembra de alguém que está precisando? Vamos juntos orar por ela nesse momento. Eu te peço a gente se unir coração a coração e vibrarmos por essa pessoa que está precisando de auxílio, de paz, que ainda não entendeu a mensagem da cruz, mas que a gente peça ao plano espiritual que encaminhe os bons fluidos a ela.
de sustentação, de ânimo. Então vamos juntos, meus amigos, fazer essa oração em agradecimento e em vibração por todos os nossos companheiros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos temos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos na tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças e graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Obrigado pela companhia. Obrigado por estarmos juntos aqui, orando, colocando a gente nessa cruz em pensamento, no nosso coração, trazendo isso para a nossa vida, esse ensinamento. Aproveitem, vamos mentalizar isso e repito para vocês, leem lá a lição 46 do livro Fonte Viva, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abração a todos, fiquem com Deus.